Nós estamos dando continuidade à nossa série É Preciso Saber Viver, sabedoria de Salomão para dias difíceis, para dias complicados, para dias cotidianos nossos, os desafios nossos cotidianos. E hoje a nossa mensagem, você está vendo aqui, subiu a construção como se fosse máquina, o perigo de viver para o trabalho. Quem está nos acompanhando desde o início sabe, essa já é a terceira mensagem, que cada mensagem tem um título de uma frase marcante de uma música da MPB, da música popular brasileira. Essa é uma frase marcante de uma música que já foi considerada talvez a maior música brasileira da história pela revista Rolling Stones, que é Construção, gravada nos anos 70 por Chico Buarque de Holanda, que inclusive aniversariou ontem. Fez aniversário ontem o Chico Buarque. E nós vamos falar sobre isso, claro que não a partir da música do Construção, não vou pregar a música Construção para você, mas nós vamos ouvir o que o Chico diz nessa canção e refletir a partir de Eclesiastes, de Provérbios e tudo que a Bíblia tem nos ensinado nesses livros, né? Então, para quem não acompanhou, quem ainda não se lembra, eu vou fazer uma breve introdução do que nós falamos nas últimas mensagens, mas eu queria começar lendo o texto de Eclesiastes 1. Ih, travou aqui, peraí. Agora sim. Vamos ler juntos Eclesiastes 1, se você não trouxe a sua Bíblia, quiser ler aqui na frente, se você trouxe, pode ler comigo, aí na Nova Versão Internacional. Eclesiastes 1, do 1 ao 11, Salomão diz: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer: veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Como eu disse, nessa série de mensagens, a cada semana a gente tem refletido sobre os desafios da vida contemporânea, a vida nossa no século XXI, da vida globalizada, da vida pandêmica, da vida do mundo, que muita gente não gosta desse termo, do novo normal, que a gente vai descobrir o que é viver agora nessa vida que a gente se assustou. Nós já falamos sobre a necessidade, na primeira mensagem, a necessidade de viver a vida do jeito de Deus, seguindo a sabedoria de Deus, fazendo as coisas segundo a Horma, a sabedoria, o jeito de Deus de viver a vida, seguindo a grande lei moral do universo. E na semana passada nós falamos do risco de se viver em busca de aprovação. Quando eu vivo sem saber a minha identidade como filho de Deus, como amado por Deus, como agraciado por Deus. E hoje nós vamos falar sobre o perigo de sermos engolidos pela rotina, de sermos engolidos pelo trabalho, de sermos engolidos pelo utilitarismo. Eu sei que isso é um tema muito presente na vida de todos nós. Eu me lembro ano passado, quando a pandemia começou, que a gente tomou aquele susto e todo mundo parou, ficou dentro de casa. Teve uma pessoa que falou para a gente assim: eu descobri que eu tinha filho. Eu chegava em casa às 11 horas da noite, durante a semana eu não conseguia ver as crianças. Trabalhando, eu redescobri que eu tinha filho. O tanto, você conhece um monte de gente que falou, gente que mudou para o interior, gente que falou: meu Deus, isso é vida. Porque a pessoa, quando viu, estava numa máquina, estava só girando a máquina, trabalhando, acordando, trabalhando, dormindo, acordando, trabalhando, dormindo, acordando, trabalhando. E nós vamos falar o que o Kohelet, o mestre, Salomão não assina como Salomão, eu disse isso semana passada. Salomão assina como o mestre, o Kohelet, aquele que reúne um grupo para falar, que reúne o seu grupo de discípulos
para dizer, olha, tem algumas coisas para compartilhar com vocês. E aí ele não tem medo. O livro de Eclesiastes assusta. O Ed René chama o livro de Eclesiastes como o livro mais mal-humorado da Bíblia. Tem gente que detesta Eclesiastes, tem gente que pula, tem comentaristas e pregadores que não usam, porque o Kohelet, Salomão, ele não tem medo de olhar para as questões mais difíceis da vida e falar que ele às vezes não sabe a resposta dessas coisas. A gente que trabalha com a palavra de Deus, a gente tem uma tendência de achar que a gente sabe tudo, que a gente tem resposta para tudo, né? E sabe quando o Chaves não sabe a resposta, que ele fala, essa é fácil, manda outra, né? A gente tem umas perguntas que são difíceis. Tem pergunta que criança faz. Se é uma criança espertinha que nem o Miguel assim, né? Esses dias a Deise e o André, nossos amigos, muitos conhecem, ligaram pra gente, aí eu atendi. Oi, tudo bom? Tudo bom. Seguinte, o Daniel toca uma pergunta aqui que a gente não sabe responder não, a gente está ligando para você aqui para ver se você tem salvação. A gente tentou, o menino não para. Um menino de 7 anos que queria saber sobre a volta de Jesus. O Mateus vive me escrevendo com umas dúvidas do Miguel, né, Mateus? Miguel escuta os evangelhos, escuta as histórias, a gente tem questões difíceis, coisas que a gente olha para a vida que não fazem sentido, que não encaixam na nossa teologia sistemática, que não encaixam na nossa caixinha de promessas. A pior coisa que inventaram na vida foi caixinha de promessa, né? Que você só tira coisa boa, só vem coisa boa, não vem um negócio ruim. Não se encaixa. E Salomão não tem medo de olhar para essas coisas. Mas quando ele olha para isso, ele fala, olha gente, se a gente quiser viver a vida com sentido, se a gente quiser viver a vida valendo a pena, se a gente quiser viver a vida de um jeito que as coisas se conectem, a gente vai ter que encarar essas coisas. A gente vai ter que olhar para elas e falar, caramba, existe uma grande inutilidade na vida, existe uma grande ilusão, existe uma neblina, uma névoa, que é a palavra hebel, no hebraico, névoa, sopro. Como a mensagem traduz, eu mostrei na semana passada para vocês, um grande vazio. Nada faz sentido. E eu tenho certeza que você já teve esses dias. A gente compartilha isso sempre. Tem dia que eu acordo e falo assim, e se esse negócio de Jesus for uma loucura federal, assim, maluca, que a gente inventa? Não se sinta culpado. Eu não me senti culpado no dia que eu li o Max Lucado falando sobre isso. O Max Lucado falando que ele ia fazer a ceia. Max Lucado, autor que vendeu milhões de livros no mundo, pastor de igreja. Ele falou, tem dia que eu vou fazer a ceia que eu fico pensando, e se tudo isso for uma loucura da nossa cabeça? Faz parte. A gente não tem que ter medo, a gente tem que encarar, olhar, para dar dúvida. Por isso que o salmista fala, onde está o teu Deus? Onde o Senhor está? Dá dúvida, Deus faz nascer a esperança, Deus faz nascer a fé. Agora, a vida é uma grande inutilidade. A gente leu ali, que grande inutilidade. No hebraico é assim, vai no meu hebraico, hein? Hebel, rebalim, diz o mestre, diz o Kohelet, hebel, rebalim, tudo é hebel. E eu disse para vocês que no hebraico não tem negrito, não tem superlativo. O que eles fazem? Eles repetem os termos. Então eles estão dizendo, Salomão está dizendo, é uma enorme, grifa, sublinha, negrito, é uma enorme ilusão. A vida é uma grande inutilidade. E aí nós descobrimos na semana passada a primeira forma de vencer essa ilusão. E quem estava aqui se lembra, quem assistiu se lembra. Como que a gente vence essa ilusão da vida? Primeiro passo, a gente descobre que a gente é filho de Deus. E é interessante que Salomão estava do outro lado da cruz. Salomão não conhecia o plano redentivo em Jesus. Salomão sabia que Deus tinha dado uma promessa para o seu pai de que nunca faltaria um descendente para ele no trono. Mas Salomão não entendia o que seria Jesus, a revelação, a cruz. Nós já sabemos. E nós temos a revelação através de Paulo dizendo que todo aquele que tem o Espírito de Deus dentro de si é filho de Deus. E é o próprio Espírito que mora dentro de nós, que nos ensina e nos diz e coloca uma certeza. Sabe aquele, só sei que sei, mas não sei como sei? Aquela certeza que nós somos filhos de Deus. Esse não é um conhecimento racional, esse é um conhecimento espiritual, é algo que é comunicado para a gente.
É algo que o Espírito Santo de Deus coloca dentro de nós e de repente você sabe, eu sou filho de Deus. É como Agostinho, não o da grande família, o de Hipona, que quando estava lá no século IV, tentou todas as filosofias, tentou toda a oratória, se entregou para os bacanais, se entregou para as orgias, e de repente ele teve um encontro com a presença de Deus, e ele escreve um dos poemas mais lindos da história da cristandade, que não está na Bíblia, e ele diz: tarde te amei, beleza profunda. E aí ele fala uma das coisas que mais me arrepia, ele diz: tu estavas dentro de mim, mas eu estava fora. Olha que coisa mais linda, ele diz que Deus estava dentro dele, desde o início, mas ele mesmo não estava dentro dele, ele estava fora. E um dia ele percebeu, um dia ele teve a revelação, um dia ele procurou, mas um dia o Espírito de Deus falou: chega, e abriu os olhos dele. Quando abriu, ele falou: o universo fez sentido. E eu sei que de formas diferentes, de jeitos diferentes, todos nós já passamos por esse tipo de experiência. Todos nós um dia percebemos: caramba, Deus me ama. E hoje nós vamos falar de como nós precisamos vencer o utilitarismo, o vício no trabalho. E eu quero que você veja como Chico Buarque descreve isso. Ele diz assim: amou daquela vez. Eu coloquei a música, ela tem 3 trechos que vão se trocando as palavras. São 48 versos essa canção, e todos os versos terminam em proparoxítona. Todos os versos terminam em proparoxítona. O que ele faz? Ele canta uma vez, depois ele vai trocando as proparoxítonas de lugar. Então ele pega e vai misturando e vai trocando a história. Ele conta 3 histórias numa só. Coisas que só Chico Buarque sabe fazer. E aí ele diz assim: amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido, subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima, sentou para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música. Aqui é a parte triste da música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. A própria melodia da canção, que você... a música inteira é isso. O que ele está querendo dizer? É uma repetição. Ele subiu na construção como se fosse máquina. Esse cara não tinha vida nos olhos. Os olhos estavam embotados. Era cimento, era lágrima, não tinha vida mais. Não tinha mais desejo, não tinha mais esperança. Simplesmente fazendo as coisas na rotina. E até para morrer, a desgraça é tão grande que ele morre flácido, atrapalhando a vida dos outros. A nossa rotina é tão maluca que uma vez eu me lembro que eu estava aqui pegando o metrô, e eu estava morrendo de pressa, e o metrô estava atrasado. E aí eu descobri que tinha uma pessoa que tinha se matado nos trilhos. E por isso estava atrasado. E alguém falou assim: oh, mas não podia se matar em outro lugar? Tem que se matar para atrapalhar a minha vida. E eu pensei, essa é a loucura do que a gente vive. As pessoas não têm um mínimo de empatia. Ela não consegue pensar: caramba, o que levou essa pessoa a se matar, a se jogar na frente de um trem, de um vagão? Ela simplesmente pensa que ela está atrapalhando. E a grande pergunta de Eclesiastes para nós é: não há nada, ele diz, né, na verdade, ele afirma no versículo 3, o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? E aí ele diz: não há nada novo. Eu sempre me lembro, quando eu leio isso aqui, daquela frase que diz, fala da televisão brasileira, mas se aplica a tudo na vida. Na televisão nada se cria, tudo se copia. A gente não tem nada novo, nada que nunca aconteceu, nenhuma inovação, que tudo sendo repetido, transformado, colocado de um jeito novo, mudado, mas a coisa vai se repetindo. E aí a grande pergunta para nós que fica é: o que vale a pena debaixo do sol? O que vale a pena na vida? A gente é ensinado que a gente deve se esforçar para conquistar o máximo que a gente pode.
Então a gente pega os nossos filhos e a gente dá uma agenda para a criança pesadíssima, tem que fazer japonês, inglês, mandarim, natação, karatê, e Kumon, e não sei na onde, vai para onde, porque a criança tem que atingir o seu potencial. Eu tenho um conhecido que é coach, ele fala, os pais de máxima performance. Aí eu fico pensando, o que é um pai de máxima performance? Um filho de não sei o que lá, de alta performance, que vai atingir, que a gente tem que alcançar, e a gente tem um buraco dentro da gente que é colocado, e aqui em São Paulo isso é mais forte ainda. Quem não é de São Paulo sabe do que eu estou falando. Quando chega aqui é notório isso. Um buraco que as pessoas querem mais, querem mais, querem mais, e nunca está bom, e nunca está suficiente. Conquistar, conquistar. E aqui nós temos Salomão, um homem que conquistou tudo o que podia, e de repente ele olha para toda a riqueza, toda a glória, tudo que ele tinha. Dizem que Salomão era tão rico, que no templo dele, a Bíblia fala de leões e leões. Alguns comentaristas interpretam que tinha 2 estátuas ao lado do trono, no templo, no palácio, desculpa, não no templo, no palácio de Salomão, tinham 2 estátuas de leões, e tinham 2 leões de verdade, porque eles falam que ele menciona 2 tipos de leões, o texto bíblico. Salomão era um homem que tinha tudo que queria e que podia, e ele olha para tudo e fala, que vale a vida debaixo do sol? E a grande verdade é que há uma dimensão repetitiva e frustrante da vida. Há uma rotina que acaba com a gente. O trabalho nesse sistema capitalista que nós conhecemos sempre nos dá uma impressão, não importa o que você ganha, que você está sendo explorado. Você sempre tem uma sensação que alguém está ganhando mais em cima de você. Ou vocês não têm essa sensação? Você pode ter o melhor salário do mundo, você fica feliz 1, 2, 3, 4 meses. No 5º você já fala, se eu estou ganhando isso é porque eu estou gerando mais. É ou não é, gente? A gente sempre tem esse buraco. A gente sempre se sente parte de uma engrenagem. Se você trabalha numa multinacional, por exemplo, aí isso aí fica mais claro ainda. Você só é um número, você só é um código, você só é um mais lá, para que a máquina gire. No sistema capitalista, e não estou dizendo que, não vou nem entrar na discussão de qual seria a solução, mas no sistema tal qual nós conhecemos, a gente não pode negar, há abusos, há exploração, a gente fecha os olhos. A gente sabe que a marca que a gente gosta, muito provavelmente usa mão de obra análoga à escravidão em países subdesenvolvidos, na Ásia e em outros lugares. Mas a gente finge que prefere não saber. A gente prefere esquecer. Há cansaço. A gente encara o trabalho como um grande fardo. A gente segunda esperando sextar. Não é assim que o pessoal fala, sextou. Até o dia que uma referência para nós, meu ex-professor Heber Campos Júnior, falou, o crente não celebra o sextou, porque o crente vive cada dia para a glória de Deus. E eu me engoli assim, fiquei, que vergonha, né? Sabe quando você engole assim, você fala, guarda essa vergonha só para você, né? Quantas vezes a gente coloca lá, a gente entende o que a gente quer dizer. Mas a gente encara que trabalhar, como as pessoas falam, no meu caso que sou pastor e trabalho no ministério há 15 anos integralmente, a pessoa fala, eu também queria só trabalhar para Deus, mas eu tenho que trabalhar secular, e é chato, é um peso. Se eu pudesse, eu ficava só louvando, porque a pessoa acha que trabalhar para Deus é louvar. O céu a gente só vai cantar, só vai ter música. Ninguém vai fazer mais nada no céu. O céu é chato pra caramba. A gente encara o trabalho como um cansaço. A gente encara um trabalho como uma maldição. A gente vive pensando nas férias. Uma vez a gente ouviu o Paul Washer pregando no Mackenzie, e o Paul Washer diz, a nossa vida é tão ridícula que você trabalha para se aposentar bem, só que quando você se aposenta, você já está velho, você já perdeu tua família, você já não tem mais o que fazer, aí você vai curtir, às vezes nem com a tua esposa, está com uma outra, sozinho, sem ninguém. O que você fez com teus 30, 40, 50 anos? Sumiram, consumidos por trabalho. Eu não sei você, mas você já se perguntou por que você acorda todo dia? Por que você faz o que você faz? Seja você
administrador, seja você empreendedor, seja você empresário, veterinário, médico, dono de casa. Por que você acorda todo dia? Por que seu trabalho, por que você se esforça tanto? E aí eu quero trabalhar com uma ideia de uma dimensão mais ampla da vida, como trabalho. Tudo que você produz, vamos falar em outra palavra? Legado. Qual o legado que você vai deixar? E aí nós precisamos entender uma coisa. A gente, como cristãos, a gente olha para o mundo e a gente sabe, o mundo não é o que ele deveria ser. O mundo está doente, o mundo está manchado, o mundo está maculado por um negócio chamado pecado, que tirou todas as coisas do lugar. Os animais, os vegetais, os fenômenos climáticos, o nosso corpo, o nosso humor, a nossa ética, tudo está fora de lugar por um vírus que não é Covid, mas o vírus do pecado. Então a gente sabe que a vida debaixo do sol é uma vida contaminada, é uma vida que é aquém do que ela deveria ser. Se você não sabe, essa é a primeira base da vida cristã. O mundo não está como ele deveria estar. Algo deu errado e Deus está corrigindo isso através do seu plano perfeito. Então o versículo 8 diz, o que é um mundo debaixo do sol marcado pelo pecado? O versículo 8 diz, todas as coisas trazem canseira. É isso, a gente cansa para tudo. Se você é sedentário, você cansa. Se você corre e faz exercício, você tem dor de joelho, eu estou falando de mim, tá? Pé, eu não sei, acho que eu estou melhor sedentário do que correndo. Você chega morto, desesperado. É ou não é? Se faz isso, você cansa. Se faz aquilo, você cansa. Se não tem filho, você cansa porque você fica sozinho. Se tem filho, Deus sabe o que cansa. Se trabalha, não sei o que lá. Se faz em casa, cansa também. Se vai a pé, cansa. Se vai de carro, cansa. Dói as costas. Tudo é cansaço. Tudo quebra. Tudo tem prazo de validade. As coisas têm mais prazo de validade do que nunca. Hoje em dia, seu celular, você quer segurar ele, mas com 4 anos ele arrega, ele não aguenta. Você fala, eu vou ficar mais, não dá. O aplicativo nem atualiza mais. Tudo é cansaço. E aí ele diz outra coisa: os olhos nunca se saciam, os ouvidos nunca cansam de ouvir. O que significa isso? Existe um vazio constante. E o que é um vazio constante? Biblicamente, o vazio constante é atrelado à ideia de idolatria. Biblicamente, sempre vai ter, em todos os livros da Bíblia, quando eu vivo para Deus, isso me satisfaz. Quando eu vivo de forma idólatra, é um vazio. A grande ironia da idolatria é o seguinte, que quanto mais eu busco aquilo que eu quero, que não é Deus, mais aquilo não me satisfaz. É um castigo dentro dela mesma. Então, quem quer dinheiro, né? O Silvio Santos, quem quer dinheiro? Você conhece alguém que fala, tenho o suficiente de dinheiro? Eu nunca vi. O tio Patinhas existe num monte de gente por aí. O tio Patinhas fala, né? Eu adoro as histórias do tio Patinhas, quem me conhece sabe disso, eu leio, assino e tal. Ele fala, se eu gastar assim, eu vou ficar rico, eu vou ficar pobre em 623 anos. Quantas histórias de gente que a gente considera bem-sucedida, que são pessoas que estão completamente sozinhas porque nunca se saciam, que morrem com seus bilhões e milhões e nunca acham que tem o suficiente. Eu tenho certeza que você e eu conhecemos gente que está na camada. Se a gente olhar a massa da população brasileira, nós somos privilegiados, todos nós, eu garanto, eu não sei quanto você ganha, mas eu te garanto que nós somos privilegiados. A maior parte da população brasileira vive na miséria, com pouquíssimo. Eu sabia até recentemente os dados, agora eu não sei atualizado, mas assim, é ridículo. Se eu não me engano, é coisa assim, vive com menos de R$13 por dia, R$12 por dia, é um negócio assim absurdo. Absurdo. E a gente sempre acha que precisa mais. O Tim Keller fala um negócio que eu gosto muito, ele diz: se, por exemplo, a riqueza, a sua carreira se tornaram importantes demais para nós, tornaram-se nossos ídolos, e isso nos leva a trabalhar demais até ficarmos exaustos, ela pode nos levar a ser implacáveis, pode bloquear o desenvolvimento de um coração amável e o fruto do Espírito,
pode deixar mais frágeis os relacionamentos, pode ferir os relacionamentos familiares, quando você tem o trabalho ali consumindo você, pode abalar as amizades. Todas essas coisas podem estar acontecendo há muito tempo, antes de nos darmos conta de uma mentira, de um engano ou adultério, porque a idolatria conduz a todas essas coisas. Provérbios 23, o próprio Salomão diz: não esgote as suas forças tentando ficar rico. Provérbios 23, 4 e 5. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Olha que imagem. Você olha e ela some. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. A idolatria traz esse castigo. Nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Não, agora eu só quero mais isso. Eu vou trabalhar só mais um pouquinho. Vocês lembram daquele filme Clique? Vocês lembram do filme do Adam Sandler? Aquele filme é uma grande lição nesse sentido, né? Não, é só mais um pouquinho. Não, mas eu vou só mais um pouquinho. E o coração humano não se cansa. E aí existe também, debaixo do sol, um senso de repetição, de rotina, de tédio. Aí ele fala: gente, o sol se põe, se nasce todo dia. O rio está correndo, correndo, correndo e o mar nunca enche. É primavera, é verão, é outono, é inverno, é ano após ano. E cá entre nós, o tempo está passando cada vez mais rápido, a gente tem a noção, se assusta, né? Vem a lembrança no Facebook, você fala: já faz 1 ano, já faz 2, já faz... Meu Deus, como? As coisas... Vocês têm essa noção de rotina, de tédio, de cansaço? E aí o Salomão diz: o que foi tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. E aqui eu me lembrei de uma outra grande música clássica da música popular brasileira, do Belchior, imortalizada pela Elis Regina, que diz: a minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos. E a música é muito legal porque ela fala, né? A gente fez isso, a gente tentou aquilo, a gente revolucionou, a gente procurou, mas a minha dor é perceber que a gente fez e ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Belchior foi um profeta aqui nessa música. A gente tem aquela ideia da história que é cíclica, da história que é repetitiva, que a gente vive esses grandes ciclos. Até o pessoal acredita, né, em reencarnação, em karma, que você volta como grama, você volta que nem a formiga. Se você foi bom, você volta no bichinho mais bonitinho. Se você foi ruim, você volta que nem barata, né? O pessoal acredita nessas coisas. E aí tem esse karma. Salomão olha para isso e fala: isso é um tédio. Isso é um tédio. E aí a grande pergunta: como que a gente vence isso? Como que a gente vence esse tédio, esse vazio, essa rotina, esse cansaço da vida debaixo do sol que todos nós conhecemos? Que parece que é sempre segunda. Que a gente está sempre fazendo a mesma coisa. Quem é mãe, quem é pai, está sempre levando o filho, sempre buscando o filho, né, Flávia? Leva filho, busca filho, pega filho, leva filho. Sempre resolvendo o problema dos outros. Você vai no supermercado, fala: nossa, vai demorar uns dias, né? De repente você já está lá no supermercado de novo. Você fala: mas o que é comida? O que aconteceu com essa comida que eu não sei? E ali, essa nossa... Como é que a gente vence isso? A primeira coisa, de novo, a gente precisa entender que o mundo não está como ele deveria estar. O apóstolo Paulo nos ajuda a entender isso. Olha o texto de Paulo. Romanos 8, 19 a 24. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ele está falando da glória de Deus. Ele diz: pois ela, a natureza, foi submetida... Olha aqui, a mesma palavra de Eclesiastes, só que aqui no grego. A futilidade, ilusão, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A natureza está aguardando, ela está gemendo, ela está esperando o dia que a glória de Deus será revelada e ela será redimida, transformada. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos. Nós já somos, mas ainda seremos. Você já é filho de Deus, mas você ainda não é totalmente. A redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos.
Meus irmãos, a gente como cristão tem que ter essa esperança. O mundo está caído, o mundo está quebrado. Eu quero que o mundo seja curado, eu quero que o mundo seja restaurado, eu quero que o mundo seja redimido. Eu tenho que viver nessa esperança. O pastor e escritor Emílio Garófalo Neto, fantástico pregador e escritor presbiteriano, lá de Brasília, escreveu no seu livro Isso é Filtro Solar, sobre Eclesiastes, ele escreveu assim: alguém do lugar acima do sol entrou nesse mundo para nos resgatar. Debaixo do sol não havia novidade mesmo, mas ele, Jesus, que veio acima do sol, ele veio de além do sol. Como que essa perspectiva muda tudo? Somos chamados a viver debaixo do sol, mas diante de Deus. Agora, o Cristo que veio acima do sol, ele nos mostrou que há vida acima do sol, que há um jeito de viver acima do sol, e que ele garante para nós que um dia nós seremos como ele, também viveremos acima do sol. Então o que nós temos? Essa esperança de que um dia nós sairemos de debaixo do sol e romperemos essa barreira e viveremos acima do sol. Eu achei isso fantástico, fantástico. E aí ele diz, nós somos chamados a viver diante de Deus. Diante de Deus é uma expressão em latim que se chama corandel, diante da face de Deus. O que significa isso? Que para eu vencer o trabalho, o utilitarismo, a rotina, o cansaço, eu tenho que viver a vida debaixo da face de Deus, corandel. Tudo que eu faço diante da face de Deus. Não tem nada que eu faço que Deus ficou aqui, a gente guarda aqui. Aqui é um hotel ainda, é até mais difícil, mas pensa num templo religioso. Tem muita gente que durante anos e anos e anos achou que Deus fica lá. Você lembra o hino pentecostal que falava assim? Alguns lembram, né? Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Deus mora aqui, ele já arrumou a cadeira, ele já deu uma limpada. A pessoa vai embora, ela acha que ela vive a vida dela do jeito, mas ela vem servir a Deus diante da face de Deus, no culto. Não, a gente precisa entender que a gente vive a vida debaixo da face de Deus, corandel. Tudo que a gente faz é para Deus e por Deus. Você quer ver como é que Paulo entendia isso? Romanos 11, ele diz assim, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Ele está que nem Salomão. Que vida é essa? Que mistério é esse? Inescrutáveis os seus caminhos. E aí ele se pergunta, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? E aí vem a grande sacada de Paulo. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Primeiro, dele, pois dele são todas as coisas. O que significa? Deus é a fonte de tudo. Deus é a fonte de todas as coisas acontecem a partir de Deus. Nada vem do nada. O único que cria do nada é Deus. Todos nós viemos, tudo que existe, a partir de Deus. Eclesiastes 2:24, Salomão diz, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Olha, encontrar prazer, como que ele encontra prazer? O próprio Salomão está respondendo, hein? E vi que isso também vem da mão de Deus. Quando a gente reconhece que tudo que a gente tem vem de Deus. É o primeiro passo, meus irmãos. Tudo que você tem vem de Deus. Não tem nada na sua vida que é acidental, não tem nada na sua vida que é... mas eu não conhecia Deus, eu não era cristão. Deus já estava atuando na sua vida. É Agostinho. O Senhor já estava e eu estava fora. Mas foi aleatório. Não existe aleatório na sua vida. Deus está no controle de todas as coisas da sua vida. Tudo que nós temos vem as coisas boas e as ruins. Porque a gente crê que até as ruins Deus trabalha para que sejam boas. Porque tudo vem dele. É a primeira perspectiva. Segunda perspectiva. Tudo é por ele. Então tudo que eu faço não na minha força, não na minha inteligência, não na minha confiança. Se eu tenho a capacidade de aprender, eu tenho a capacidade de aprender porque Deus me deu a capacidade. Se eu tenho a capacidade de ser muito bom no meu trabalho, eu sou muito bom no meu trabalho porque Deus me deu a capacidade. Se eu tenho um talento especial para determinada coisa, eu tenho porque Deus me deu isso. Gente, nós somos frágeis. Eu gosto muito da minha memória. Eu acho que é uma coisa que eu gosto em mim mesmo. O Adilto fica tentando ela, mas eu gosto dela. Ele fica testando, ele acha que não é tudo isso.
Quando eu assisti aquele filme Para Sempre Alice, eu não sei se vocês lembram desse filme, que era uma professora de linguística, neurolinguística e tal, e ela desenvolve Alzheimer precoce, e ela esquece tudo com menos de 50 anos, ela começa a esquecer, eu fiquei desesperado. Que eu pensei, não, mas assim, não com medo de que acontecesse comigo, eu fiquei pensando, Deus, e se o Senhor fizesse isso comigo? Sabe por quê, gente? A gente acha que a gente tem um negocinho tira da gente. Essa semana até levei um susto, a gente assistia aquele... Isso, o próprio João Carlos Martins, que fazia 18 notas por segundo. Olha o exemplo de superação desse homem. Essa semana eu vi, a gente gostava muito daquele programa Shark Tank do Brasil, e o Shiba, né, o Robson Shiba, né, que é o nome dele, dono de uma rede, né, famosíssima e tal, e eu vi ele todo torto e tal, e ele sofreu um acidente, eu não sabia, estava em processo. Quer dizer, um homem que comandava um tubarão do mundo dos negócios, né? Quase morreu, agora está aí num processo lento, graças a Deus, que Deus o abençoe, que ele se recupere totalmente. Mas a gente não é nada, tudo que a gente faz é por Ele. Inclusive a realidade, o Michael Horton diz, a gente acha que o Espírito Santo só atua nas coisas grandes e miraculosas. Não, a gente respira, a lei da gravidade funciona porque o Espírito Santo sustenta a lei da gravidade. A gente levanta e sabe que tem ar, a gente levanta e sabe que a perna vai segurar porque o Espírito Santo sustenta o seu músculo. O Espírito Santo faz com que o seu corpo funcione, as sinapses, toda a circulação, todo o processo, tudo funciona porque o Espírito Santo sustenta todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas são sustentadas pela palavra do poder de Deus. Ele sustenta todas as coisas. E aí o outro segredo que o apóstolo Paulo diz, todas as coisas existem para a glória de Deus. Aí a gente olha para o mundo, e a gente olha para o mundo com outra cara. Você fala, isso aqui existe, mas isso aqui existe para a glória de Deus. Você já não vê mais chatice, você não vê mais repetição, você já fala isso aqui. Quer um exemplo? A gente acabou de ler Salomão falando que as estações são chatas, que a chuva é chata, que o sol é chato. O pai dele acha um pouco diferente. O pai dele escreveu assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite a revela a outra noite, sem discurso e nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como uma noiva que sai de seu aposento. Olha isso! E se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade do céu e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa o seu calor. Eu acho que Davi teve uma visão um pouquinho diferente do pai dele. Ele falou, olha, tudo isso é para a glória de Deus. O cristão é aquele que olha para as coisas e olha para a glória de Deus. Ele fala, que coisa maravilhosa, isso aqui é para a glória de Deus. Isso existe para a glória de Deus. Jesus, esse cara é cego porque ele pecou, os pais dele pecaram. Estão lá os religiosos tentando, né, os fiscais de pecado dos outros, né? Tentando ver, olha lá, está fazendo isso. Vai dar uma maldição hereditária lá que depois vai ter que quebrar, vai ter que ungir, vai ter que ir lá na Neuza Itioca, vai ter que fazer isso. E Jesus fala, os seus tontos, nem uma coisa nem outra. Ele é cego para que a glória de Deus se manifeste nele. Então a gente vence a rotina, a gente vence o cansaço, a gente vence o utilitarismo. Quando você estiver sentindo uma engrenagem na máquina, você fala, eu existo por Ele, para Ele. Tudo que eu tenho é dele. Eu existo para a glória de Deus. Por isso que o nosso trabalho deve glorificar a Deus. 1 Coríntios 15, quando o apóstolo Paulo fala da ressurreição final. É o capítulo mais lindo de Paulo sobre a ressurreição. 1 Coríntios 15. Não a ressurreição de Cristo só, a ressurreição de Cristo é a nossa. E ele termina esse capítulo e ele diz, portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes. Firmes aonde? Na esperança. Qual a esperança? Da ressurreição. Que nada os abale. Já cantaria a Nívia, não seremos abalados, não seremos abalados. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Não será inútil. Aí você fala, trabalhar para Deus é trabalhar na obra de Deus. Não, meu irmão, o crente, acho que já ficou bem claro para vocês, tudo que a gente faz. Você cria o seu filho, você lava a louça, você varre o chão, você faz para a glória de Deus. E aí tudo que você faz não é inútil, porque Deus está recebendo. Tem um livro que a gente leu, e nós vamos sortear ele hoje aqui. Quem ganhar vai se dar muito bem.
Esse livro aqui. Depois a gente vai trazer para nossa livraria. Nós vamos ter uma livraria aqui, a livraria do tempo de pandemia. Você só olha com o olho, não pode botar a mão, mas você compra e leva. Chama Liturgia do Ordinário. A gente ouviu esse livro, a gente não leu, a gente ouviu no audiobook. Não tinha impresso. Maravilhoso. Essa mulher descobriu Deus arrumando a cama. Ela descobriu Deus escovando o dente. Aí de repente você fala assim, Deus está falando comigo escovando o dente, mano. Ela descobriu Deus botando os filhos para dormir. Por isso que a liturgia do ordinário é o culto do dia a dia, do cotidiano, a beleza na repetição, a beleza no cotidiano. Tem um amigo meu que compôs, ele tem uma banda, chama Canto Verbo, André Costa, ele compôs uma música, depois você ouça lá, chama Vida Comum, a música. Ele fala, nada mais bonito do que uma mãe comum, com seus filhos comuns, um pai comum, numa família comum. Nada mais lindo do que isso. Você não tem que ser extraordinário, de alta performance, tire o seu melhor, sei lá, milhões de... Você precisa fazer. A gente estava falando isso. Quando o seu coração fala, mas eu não tenho curtida, eu não tenho não sei o que lá, meu amigo, não importa se são 2 milhões, se são 2 pessoas que estão sendo atingidas, faça para a glória de Deus. Faça como se você estivesse fazendo para o próprio Deus, e aí não tem erro no Senhor. O nosso trabalho não é vão. O seu trabalho, o meu trabalho, não é fruto do pecado. E eu quero encerrar com isso. A gente não trabalha, e muita gente acha isso, descansar só na morte, descansar só no céu. Meu irmão, o trabalho não é fruto do pecado. O cansaço é fruto do pecado. O trabalho foi dado para o homem antes do pecado. Vão, cresçam, multipliquem, trabalhem na terra. Produzam cultura. Cultura significa cultivo. Da terra vocês tirem ferramentas, das ferramentas vocês façam coisas, música, arte, tijolo. Então, meus irmãos, já vou acabar com a alegria de muita gente. No céu você não vai descansar. No céu você vai trabalhar e trabalhar muito, só que você não vai cansar. Nós vamos trabalhar para a glória de Deus. Imagina isso, nosso corpo na sua plenitude, trabalhando para a glória de Deus, o nosso potencial. Aí sim, mas com Deus no centro da cidade, com Deus como centro da nossa vida. O nosso trabalho deve glorificar a Deus. O fim é a glória de Deus. Por isso, lembre-se, o trabalho nunca é um fim em si mesmo. Se você considerar o seu trabalho, a sua vocação como um fim em si mesmo, você está fadado a viver debaixo do sol. A gente vive debaixo do sol. Como diz, vivemos esperando o dia em que seremos... J. Quest foi profeta e nem sabia. O dia em que seremos melhores para sempre. A gente vive aqui esperando o dia que nós viveremos acima do sol. O dia que nós seremos como Ele é. O dia que os nossos olhos o verão como Ele é. O dia que nós o veremos face a face. E não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais miséria, não haverá mais desigualdade, não haverá mais nada. Nós viveremos eternamente para a glória dEle. E aí a pergunta que eu queria que você ficasse no seu coração é: como eu posso glorificar a Deus com o meu trabalho? Mas eu só faço uma coisinha de nada. Como eu posso glorificar? Mas eu já estou velho. Mas eu já... Como eu posso glorificar a Deus com o meu trabalho? Como Deus pode ser glorificado através da sua vida? O que Deus vai... Essa semana, sexta-feira, eu conversei com uma das maiores referências ministeriais que eu tive na vida. Eu tive o privilégio de conversar com o Marcos Witt. E o Marcos Witt falou: Renato, eu nunca pensei em gravar um disco para ser famoso. Ele falou: Deus sabe. A gente queria fazer música para glorificar, para que o nosso coração transbordava de louvor para Deus. E o CD foi primeiro era a fita cassete, depois o CD. Era uma forma das pessoas que queriam cantar aquelas músicas na igreja delas. Eu não fiz para ficar famoso. Ele falou que se o meu nome for esquecido, eu não estou nem aí. Eu só quero terminar minha vida sabendo que eu levei mais pessoas para perto de Jesus. Meus irmãos, isso é na música, isso é na foto, isso é na transmissão, isso é no som, isso é na administração, isso é em tudo, na área de seguros, onde você trabalhar e fizer. Empreendendo, na atividade física, a gente vive para a glória de Deus. Por isso as coisas não se repetem. A gente tem essa sensação. Mas quem entende a história de Deus sabe que as coisas caminham para o fim. Sabe qual é o fim? A Nova Jerusalém, a cidade onde nós viveremos com o Senhor para sempre. E aí sim, a terra existirá sem o Hubble,
sem vaidade, sem inutilidade, sem ilusão. Eu queria convidar o pessoal aqui para frente, você feche os seus olhos, vamos orar. Peça ao Senhor que você viva para a glória dEle, que você viva para que a sua vida glorifique a Deus. Peça a Deus que você não seja engolido pelo sistema, que você não seja engolido pelas engrenagens, que você não suba como máquina, que você não seja atropelado pela morte, atrapalhando a vida dos outros, uma vida vazia, uma vida sem sentido. Que você viva cada dia para a glória dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, são todas as coisas. Entregue a sua vida, entregue o seu dia a dia para Ele, peça a Ele a graça de Deus,